Introdução. Olá, tudo bem? Eu sou Késia Mendes, sou professora de português e você está aqui no meu Instagram. Esse quadro aqui é o quadro Leitura é Terapia. Eu criei esse quadro para ajudar você, despertar em você aí o desejo por ler, e você tem um encontro comigo aqui de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã. Eu faço com você a análise comportamental e psicológica dos personagens mais variados da literatura. Para esta semana, nós estamos estudando este livro aqui, ó, Quincas Borba, Machado de Assis, e nós estamos fazendo a análise e aprendendo com o Rubião, que é o personagem principal aqui desta narrativa, tá bom? Você que caiu de paraquedas aqui neste Instagram e não sabe, nunca assistiu uma aula do Leitura é Terapia, não deixe de olhar aqui no feed, veja se ainda está disponível para você. E olhe, tem lá a hashtag 1, episódio 1, 2, 3. Não deixe de acompanhar os episódios, de assistir, porque, olha, tem muito aprendizado aqui nesse quadro Leitura é Terapia e eu espero você aqui, tá bom? Não esquece também de comentar, o seu comentário é muito importante. Cada aula que você assistir, cada aula que você aprender, cada lição que você aprender comigo aqui, comente, tá? O seu comentário é muito importante para que eu observe se o meu objetivo aqui está sendo alcançado. Objetivo esse que é despertar aí em cada um de vocês o gosto e o prazer pela leitura, tá bom? Pois bem, dadas as introduções, lembrando aí o meu horário com você todos os dias às 11, dados todos os recados, vamos para o conteúdo de hoje. Lembrando sempre que a nossa aula tem uma sequência. Eu leio aqui um trechinho do livro, 3, 4 linhas só. Depois eu contextualizo com você e nós tiramos uma lição para aplicar na nossa vida, tá bom? Hoje eu quero ler com você um pedacinho da página 153, tá? Nós já aprendemos aqui no episódio 1 sobre como fazer amigos, a diferença de amigo e colega. Você precisa ver essa aula, tá no feed ainda, hein? Aproveita. Não vai ficar por muito tempo, por enquanto tá lá. Posso indicar um livro? Claro, indique. Excelente, Maria. Vocês aí que gostariam de ver algum livro aqui sendo comentado por mim, que gostaria que eu trabalhasse algum personagem da literatura, já deixa a indicação de livro aqui, ó. Vai lá, Maria, indica o livro. Pode indicar. Se eu ainda não conhecer, eu pego para ler, se for bom mesmo. Eu trago aqui para nós falarmos sobre ele e refletirmos sobre esses personagens, tá bom? Já falamos no episódio 1 sobre amizade, a diferença de amigo e colega. No episódio 2, nós falamos sobre... Peraí, povo. Ah, sim, a dependência emocional. Nós falamos lá no episódio 2. Você não pode perder de jeito nenhum. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites e a intimidade. Segura o time aí. Comigo aqui. Oi, Dani, tudo bem? Ei, Kati. Comigo. Preste atenção, não pisca não. 153 é a página que nós vamos meditar hoje. Escuta. Fazer um capítulo só para dizer que, a princípio, os convivas ausentes, o Rubião, fumavam os próprios charutos depois do jantar, parecerá frívolo aos frívolos, mas os considerados dirão que algum interesse há nessa circunstância em aparência mínima. De fato, uma noite, um dos mais antigos colegas lembrou-se de ir ao gabinete de Rubião. Lá foram algumas vezes. Ali se guardavam as caixas de charutos, não 4 nem 5, mas 20 e 30 de várias fábricas e tamanhos. Muitas abertas. Um criado, o espanhol, acendeu o gás. Os outros convidados, amigos, seguiram o primeiro. Escolheram charutos e os que ainda não conheciam, e do gabinete admiravam os móveis bem feitos e bem dispostos. Veja bem, oi Caio, tudo bem? Gente, trechinho de hoje maroto para você. Fazer um capítulo só para dizer que, a princípio, os amigos ausentes, o Rubião, fumavam os próprios charutos depois do jantar, parecerá frívolo aos frívolos. Mas os considerados dirão que algum interesse há nessa circunstância em aparência mínima. De fato, uma noite, um dos mais antigos lembrou-se de ir ao gabinete de Rubião. Lá foram algumas vezes, e ali se guardavam algumas caixas de charutos,
Não 4 nem 5, mas 20, 30, de várias fábricas e tamanhos, muitas abertas. Um criado do Damião, Rubião, gente, um criado do Rubião, o espanhol, acendeu o gás. Os outros amigos seguiram o primeiro. Escolheram charutos e os que ainda não conheciam. E no gabinete admiravam os móveis bem feitos e bem dispostos. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar aqui para vocês agora, para vocês entenderem e nós tirarmos a nossa lição para hoje. Você que caiu de paraquedas aqui nessa live, nós estamos fazendo uma aula do quadro Leitura é Terapia e hoje nós estamos aqui aprendendo com o Rubião, que é o personagem deste livro aqui do Quincas Borba, nós vamos aprender sobre limite e intimidade nos relacionamentos. Segura o time aí. Contextualizando, o trecho que eu li para vocês está justamente narrando a continuação da aula passada. Na aula passada você viu que o Rubião, ele era uma pessoa, né, que tinha um problema de dependência emocional, a ponto de ele abrir a porta da casa dele todo santo dia para esse grupo de amigos, abre aspas, para esses amigos, comerem na casa dele às 6 horas da noite. Era de praxe, não faltava um dia, esse povo estava lá comendo na casa do Rubião porque ele dava intimidade. Ele pagava tudo e o povo ia lá para comer e para eles era maravilhoso. Só que começou a cansar o Rubião, ele não tinha tempo para fazer mais nada. Não tinha tempo para sair, não tinha tempo para conversar. E o trecho que nós vimos na aula passada, que inclusive está aqui no feed para você que não assistiu ainda, começa dizendo que aqueles homens não sabiam o sacrifício que o Rubião fazia para estar nesses jantares todas as noites. Então o Rubião resolve o problema. Como é que ele resolve? Ele resolve dizendo para os funcionários, os escravos dele, que todo dia às 6 era para colocar o jantar e ele chegando ou não, os homens podiam se servir e comer. Os amigos, abre aspas, do Rubião não acharam dificuldade nenhuma em se acostumar com essa ideia. Então, quando o Rubião não chegava para jantar, eles comiam. E o texto diz, gente, quando o Rubião chegava ali uns 10, 15 minutos atrasado para o almoço, para o jantar, não tinha nem comida. Eles não guardavam sequer um pratinho para o Rubião. Foi assim durante vários dias, os meses foram passando, até que o limite que o Rubião não estabeleceu, como não tinha limite, esses homens ultrapassaram todos os que não existiam. Eles começaram comendo na casa do Rubião. O Rubião todos os dias comia com ele. Chegou uma hora que o Rubião não podia comer com eles mais. Ao invés de dispensar o povo, ele deixou eles comerem na casa dele, mesmo quando não estivesse. Começaram a comer, no final do jantar, eles levavam o próprio charuto e fumavam ali, conversando. Mas a intimidade, nós veremos na aula de hoje, que é um negocinho que tem só uma mão, ela só vai, ela não volta. Uma vez que a liberdade foi dada para voltar atrás, não tem jeito. Eles começaram não só a comer, mas a frequentar os outros cômodos da casa, inclusive o escritório, onde o Rubião guardava os charutos que ele comprava para uso próprio, para consumo próprio. E aqueles homens entraram no gabinete, pegavam sem pedir os charutos de Rubião, não só os fumava na casa, mas também levava no bolso do paletó para casa. Eles se achavam o dono da casa. Pois é, contextualizei para você a história. Parece absurdo, né? Como assim, gente? Uma pessoa vai entrar na minha casa quando eu não estou e mexe nas minhas coisas? Que liberdade é essa? Segura o time aí que você vai perceber que durante muitos momentos da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos dando liberdade demais. E depois, para fazer essa pessoa recuar, é difícil. Comenta para mim aqui se vocês entenderam a contextualização da história. Não me deixa falando sozinha, não. Comenta aí. Deu para entender de onde é que nós paramos aqui para começarmos agora? O trecho que eu li para vocês é justamente narrando esse episódio de eles contando que eles fumavam o próprio charuto no início, mas agora eles já estão com tanta liberdade que eles já vão sem pedir o Rubião, porque o Rubião não está em casa. Eles já vão direto para o escritório dele depois do jantar, fumam o charuto dele, pegam os charutos que ele tem, que ele nem fumou ainda, caixa de charutos desconhecidas, novas, eles pegam porque eles já se sentem na liberdade. Ah lá, Maria, eu entendi. Maravilha. Pois bem, vamos lá. O Rubião tinha alguns problemas, gente. Você sabe que tinha, né? Pois é, e por vezes o problema do Rubião é nosso também, é meu, é seu.
O primeiro problema que o Rubião tinha aqui era um problema de não saber dizer não. Nós já vimos isso na aula passada. Outro problema que o Rubião tinha, ele era muito ingênuo. O Rubião não via maldade nas pessoas. O Rubião não via maldade nas coisas. Deixa eu te dizer um negócio. É claro que eu e você... Ah lá, Anne, gente, o pior é que isso é muito real. Ô, Anne, segura aí que você vai levar um tombo da cadeira, porque eu vou te contar umas coisas aqui para nós contextualizarmos hoje. É muito real. O que acontece? O Rubião era ingênuo. É óbvio que eu e você não temos que ter também aquela neurose de achar que todo mundo é ruim e que não existe bondade no mundo. Não existe. As pessoas são boas, tem muita gente boa. Tem muita gente disposta a fazer o bem, porém, nós não podemos, eu não posso ser ingênua. Ingênua de pensar que todo mundo é bom. Ingênua de pensar que o mal não existe. Ingênua de pensar que as pessoas querem o meu bem, todas elas. Não, não é todo mundo que quer o nosso bem. Algumas pessoas querem o nosso bem e que bom, né? Mas não são todas. Não são todas as pessoas que querem o nosso bem. A Maria, faz pouco tempo, vivi uma situação parecida. Faz pouco tempo... Ah lá, a Maria falando que viveu uma situação parecida. Pois é, Maria. O que acontece? O Rubião era ingênuo. Ele achava que todo mundo queria o bem dele. Ele pensava que todo mundo estava disposto, né, a ter um coração ali que ajudasse. E a história não é bem assim. Nós sabemos que não é. Então, cuidado quando a sua ingenuidade é demais, tá? Seja bondoso, faça o que tem que ser feito, mas entenda, faça sem esperar em troca. Por quê? Porque as pessoas podem não corresponder com a bondade toda que você está esperando, né? Uma outra coisa que era um problema do Rubião, tudo isso aqui para falar sobre o limite, eu já vou falar sobre o limite. Um outro problema que o Rubião tinha, gente, isso aqui é um problema grave. O Rubião tinha problema de falta de identidade. O Rubião não sabia quem ele era. Ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. Entende? Então ele era como um camaleão que se espelhava no outro, tentando se encontrar de alguma forma. Você observa isso durante várias narrativas do livro, o Rubião tentando imitar os gestos de alguém, tentando imitar a maneira que o outro se comportava, tentando imitar a maneira como o outro fazia as coisas. Por quê? Porque ele não tinha uma identidade própria. Ele não se conhecia, ele não sabia quem ele era, ele não sabia as suas qualidades, os seus limites, ele dependia da aprovação dos outros. E esse problema de falta de identidade, muitas vezes, impede que a pessoa coloque um limite, que fique estabelecido. Até aqui você pode ir, fulano, daqui para trás não dá para ir, porque aqui é um espaço que é meu, é privado. Tá bom? Privado. Pois bem, gente, o que é limite? Segundo o dicionário, limite é uma linha que determina ou separa duas extensões. Segundo o dicionário, limite é isso. Uma linha que determina ou separa duas extensões. Mas trazendo aqui para o nosso dia a dia e para a nossa vida, o limite é justamente essa linha invisível que separa até onde as pessoas que nós nos relacionamos podem ir e separa um lugar que daqui para trás não dá mais para aceitar. Daqui para trás é um lugar privado, é um lugar meu. Então eu quero dar alguns exemplos aqui e eu gostaria que vocês me ajudassem aqui nos comentários me dizendo, né, se vocês têm uma facilidade de colocar limite na vida de vocês ou se para vocês isso é um problema, tá? Vamos falar aí de amizades, então. Vamos começar por aqui. Para não pegar muito pesado, vamos para as amizades. Tem que colocar limite nas amizades, será? Será que existe isso? Eu preciso colocar um limite nas amizades? Como é que é isso, gente? O que vocês acham? Veja bem, ter amigos é muito bom. Ter amigos é uma coisa imprescindível. Quem tem amigo divide a carga e não carrega tudo sozinho. Isso é maravilhoso. Agora, a lá Maria, sim. Agora, não vamos nos esquecer de que, apesar de uma pessoa ser muito amiga, apesar de uma pessoa ser muito próxima, ela não é eu não sou ela. Não é assim? Somos coisas diferentes.
Somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com necessidades diferentes, com histórias diferentes, com vivências diferentes. Então, nós precisamos ter muito claro na nossa mente os limites. Quais são os limites que eu tenho nos meus relacionamentos? Deixa eu ver o comentário de vocês. Ah lá, Anne, eu tenho muita dificuldade, mas eu estou aprendendo a colocar limite. Claro! Ô, gente, isso é tão óbvio. Me fala uma coisa aqui. Imagina que você comprou uma propriedade. Eu que vim lá do interior, lá da roça, né? Aquele pasto enorme você comprou. Comprou uma propriedade. Qual é a primeira coisa que você faz quando compra uma propriedade? Comenta pra mim aqui. Você deixa ela aberta, solta? O que você coloca nela? O que você faz para que os outros identifiquem que a partir de agora, aquele lugar ali, aquele terreno tem um dono? Aquele terreno não é mais casa de qualquer um. Não é mais um lugar abandonado. Agora, alguém comprou, alguém está cuidando, alguém tem planos para aquele terreno, alguém é proprietário daquele terreno. O que é que você faz para demarcar e para passar de maneira até indireta esta mensagem? Deixa eu ver se alguém vai matar a palavra aqui. O que você põe? Ó, a Cláudia falou uma coisa aqui. Deixa eu voltar depois, tá, Cláudia, aqui. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui de comprar o terreno. Você comprou um lote, imagina, um terreno, num lugar muito espaçoso, e você comprou um pedaço, né? Estavam vendendo ali. Ah lá, você cerca a propriedade. É isso, Daniela. É claro. Você coloca na propriedade os seus limites. Os seus limites. Quando você vai lá, comprou o terreno e você coloca as estacas e você coloca a cerca, você está passando a seguinte mensagem: ei, daqui para dentro não é a casa de qualquer um. Daqui para dentro não é um lugar abandonado. Daqui, desta cerca para dentro, tem dono. Desta cerca para dentro, alguém adquiriu esta propriedade, logo está cuidando. Logo, não é qualquer um que pode montar barraca aqui, fazer churrasco aqui. Não é qualquer um que vai entrar aqui, não é para qualquer um que eu vou mostrar o guarda-roupa, não é para qualquer um que eu vou abrir a porta do meu quarto. Tá pegando aí? Não é para qualquer um que eu vou colocar a mesa para jantar no final de semana. Por quê? Porque aqui tem dono. Porque aqui tem regras, tem um limite aqui dentro. Se nós fazemos isso com as propriedades, quanto mais com a nossa vida nós devemos fazer também. Então, o limite fala sobre essas regras de condutas. E essas regras de condutas, elas dizem respeito e elas precisam estar submetidas, ligadas hierarquicamente aos valores que você tem na sua vida. Tá bom? Muitas pessoas têm dificuldade de colocar os limites e são enganadas, são exploradas. E aí você pode colocar essa exploração em relacionamento, em dinheiro. Ô, gente, quantas pessoas, como o Rubião, emprestam para quem não pode pagar? Mas assim, não é aquele empréstimo de generosidade que nós devemos fazer, dar esmola, tem que dar mesmo, isso é bom, faz bem. De vez em quando você tem que pegar até um pouquinho ali do que você não tem e dar para alguém, sabe? Tira lá uns 50 reais que vai te fazer falta, tira lá, não deixa de dar uma esmola, isso é bom. Isso nos dá aquela ideia de que há pessoas que precisam mais do que eu, né? E aí eu começo a agradecer, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho um prato de comida, porque eu encontrei um mendigo ali que não tinha nada, não é assim? Não é disso que eu tô falando. Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm dificuldade de colocar limites. Então, o outro compra no nome dela, o outro aluga casa no nome dela, o outro faz empréstimo no nome dela. Eu tô dando alguns exemplos por cima. E isso aqui não é coisa que... isso não acontece muito.
Acontece muito. Podia ser mentira, mas é verdade. Por quê? Porque há uma ingenuidade em algumas vezes. Há uma falta de limite, né? E o que acontece é que essa falta de limite, ela vem muitas vezes porque eu não sei quais são os meus valores. Então, se eu não tenho valores muito estabelecidos na minha vida, eu não tenho onde fincar essa estaca dos limites. Ah lá, o Caio, geralmente, pessoas que precisam de aceitação dos adultos não conseguem visualizar os problemas futuros que essa tal necessidade pode acarretar. Total, Caio. Total. Total. Por trás dessa busca por aceitação, há algumas lacunas que não foram tratadas, há coisas que precisam ser amadurecidas e muitas vezes nós não queremos nos olhar de frente, né, para o espelho da realidade. Às vezes a realidade está nos convocando para um amadurecimento, nos convocando ali para um crescimento que às vezes e nem sempre é gostoso, né? Às vezes, e na maioria das vezes, é doloroso. Crescer dói, já dizia a nossa avó, né? Quando a gente reclamava ali que estava com dor no joelho. Meu filho, porque crescer dói. Crescer dói, dói mesmo, gente. Mas não crescer também dói mais, né? E o livro está retratando bem isso. Sim, Caio, total. O Rubião, coitado, ele era explorado até o tutano por falsos amigos, por pessoas interesseiras, mas essa exploração vinha de uma personalidade imatura, de alguém que não havia ainda se encontrado, né, e se colocado diante da vida, não sabia quem ele era, ele tinha uma carência afetiva muito grande, e por conta dessa carência afetiva, ele tinha necessidade de bajular o outro, de dar presentes ao outro, mesmo quando ele era maltratado. Gente, no livro chega a dar dó. A Sofia não queria nada com ele, maltratava ele. O que ele fazia? Ele dava a ela brincos de brilhante. Ele dava a ela colares com pedras de diamante. Ou seja, a pessoa despreza e ele, para compensar esse desprezo e para ter essa pessoa por perto, ele dá presentes, ele gasta o dinheiro que ele não tem, né? Fica ali pedindo esmolas emocionais. Então, são muitas questões aí que nós podemos aprender sobre a questão do limite, tá? Então, para fechar e contextualizar e para você tirar uma lição para a sua vida, coloque limites bem estabelecidos nos seus relacionamentos. Seja ele relacionamento de amizade, no trabalho, e eu quero voltar quando falou em trabalho aqui, para responder alguém que colocou, deixa eu ver. Meu Deus, olha aqui a Maria falando. E aí, velha, qual é a lista de hoje? Palavras de uma pessoa que eu tinha total confiança em falar dos meus problemas de saúde. Eita. Alguém falou, gente, peraí, que tem uma coisa sobre patrão. Cadê? Eu quero só voltar aqui, que eu fiquei de responder. Peraí, meu povo. Eu perdi, não sei, cadê? Gente, eu não sei qual é a pergunta que a pessoa fez, mas eu lembro que eu li mais ou menos, foi assim. Ela falou assim, o problema é quando é no patrão, quando é no trabalho, quando é um superior. Como é que você vai colocar o limite? Vamos separar as coisas, tá bom? Vamos lá, eu tô adorando, gente, a pergunta e a interação de vocês. Estão gostando da live? Estão gostando da aula? Comenta aí. Veja bem, vamos separar as coisas. Primeiro, se eu trabalho numa empresa e a empresa tem ali metas para serem batidas, a empresa tem ali trabalhos que eu preciso executar, isso aí eu tenho que fazer, por quê? Porque eu estou ganhando para isso, é um trabalho, né? Agora, lembra dos meus valores? Eu tenho valores que são inegociáveis. Por exemplo, a verdade é um valor inegociável para mim. Deus, a minha fé, é um valor inegociável para mim. Tô falando aqui, Késia, né? A minha família, o meu casamento é um valor inegociável para mim. Então, tendo claro esses valores, eu estou lá trabalhando.
O patrão está me cobrando metas, ele tem o direito de cobrar porque ele está me pagando para isso. Até aqui tá tudo certo. Agora, esse patrão começou a me julgar umas ideias, começou a fazer uns elogios, começou a me convidar para ir, por exemplo, numas reuniões que não tem ninguém. Tá entendendo? Começou a marcar umas reuniões nos lugares suspeitos e não tem mais ninguém, só tem eu e ele. Começou a me oferecer carona para ir para casa todo dia. Ei, pá. Aí já não tem a ver com o meu patrão, tem a ver agora com os valores que eu tenho e eu não negocio. Aí eu já vou colocar pro meu patrão a real, nua e crua e vou dizer, olha, não me leve a mal, mas eu sou casada e não pega bem você me levar para casa, eu não quero a sua carona. Não me leve a mal, mas eu não vou a esta reunião. Por quê? Porque está só eu e você lá e eu não acho que pegue bem. Então você está colocando na mesa quais são os seus limites. Percebe a diferença? Era só para responder, gente, a menina que falou ali sobre a questão do patrão, tá? Então, não importa qual a área da sua vida, qual a situação da sua vida, o que você tem que ter em mente, ter muito claro quais são os seus valores. E a partir dos seus valores, você vai colocando na mesa de maneira sutil. Você não precisa ficar gritando aos quatro cantos. Eu não aceito, eu sou fiel ao meu marido. Não é isso. A sua atitude, a sua postura já demonstra quais são os limites que você está impondo na sua vida. Quando eu dei o exemplo ali do terreno, né? E a primeira coisa que se faz quando compra um terreno é colocar nele o limite, ou seja, colocar ali as estacas e a cerca. Ninguém escreve lá, propriedade da Késia, pago X reais, não entre. Não precisa. Se está cercado, subentende-se que tem um dono, né? E as pessoas já estão lendo essa mensagem. Pois bem, é isso, povo. Passou um pouquinho de 20 minutos? Gente, passou, mas é que assim, não aguento. Foram 30 minutos de aula hoje. Eu espero que vocês... Hoje nós tivemos bastante perguntas, tá? Eu espero que vocês aproveitem. Todos os dias, às 11 da manhã, tem aula igual essa aqui, ó, fresquíssima. Maravilhosa. A aula de amanhã vai falar sobre uma palavrinha chamada gratidão. Segura que amanhã você vai aprender com o Rubião como não ser um ingrato. Você vai ver ali que o Rubião desprezou uma pessoa e ela foi a única que esteve com ele até na hora da morte. Ele despreza essa criaturinha o livro inteiro e ele dá pompas e pompas para os outros que não estão nem aí para ele. E a única criatura que ele desprezou o livro todo foi a que esteve com ele na hora da morte. Segura, amanhã você vai aprender sobre gratidão. E você vai fazer amanhã uma listinha e vai sair da aula de amanhã com uma lista de pelo menos 3 nomes para você agradecer. Segura que a aula não é nem aula. Amanhã não é nem aula, minha filha. É terapia mesmo. Tá? Terapia no divã com o livro do Machado de Assis. Quincas Borba. Bom, eu tenho um recado para vocês. Não deixe de assistir a nossa aula. Não deixe de compartilhar, eu preciso que você me ajude. Pegue aqui o aviãozinho, envia essa aula para uns 3, 4 amigos. Vai no seu stories, compartilha, me marca. Eu quero que pelo menos umas 1000 pessoas sejam alcançadas por essas aulas aqui todos os dias, tá bom? E para isso eu conto com você, tá? Uma andorinha sozinha não faz verão, não faz o menor sentido eu vir aqui gravar essas aulas. Meu coração está aqui nessas aulas, eu faço com muito gosto, eu acho que dá para vocês perceberem isso, né? Mas não faz sentido estar aqui se não tiver você do lado aí, tá? Não faz sentido estar aqui gravando essas aulas se não tem você do outro lado para me assistir. Então, compartilha muito. Sabe aquele grupo do WhatsApp? Aquela tia do Zap que você sabe que compartilha tudo no grupo da família? É isso aqui que você tem que botar lá, ó. Pega o nosso link, coloca no grupo da família, coloca no grupo do WhatsApp. Vamos levar leitura, vamos levar literatura de boa qualidade para nossa casa, para os nossos filhos, para nossa família, tá bom? Você que tem adolescente, ele tem dificuldade com leitura, não gosta de ler,
Essas aulas são rápidas e práticas para despertar. Eu não tenho dúvida de que muitos de vocês estão curiosos para ler o livro todo. Coloca para mim se não é verdade. Kézia, estou curiosa para conhecer mais sobre a história aí do livro do Quincas Borba. Por quê? Porque eu estou apaixonada pelo Rubião. Que pessoa mais sem lé e sem cré, mas ao mesmo tempo, quanto ensinamento eu posso aprender com esse homem que era meio desvairado na vida, né? E isso vai acontecer toda semana com um livro novo, tá bom? Essa semana nós ainda ficamos com o Quincas Borba, até sexta-feira. Amanhã vamos falar sobre gratidão e tem mais um monte de coisa pra gente falar. Eu não vou ficar só com o Rubião não, tá? Amanhã tem gratidão e depois vamos pegar um pouquinho de um outro personagem que também está aqui nesse livro. Ai, não posso adiantar muita coisa, gente. Amanhã é gratidão. Depois de amanhã nós vamos falar sobre sensualidade. Vamos aprender com Sofia, tá? Vamos aprender com Sofia e você aí que é menina, principalmente. Os meninos também, mas as meninas principalmente vão levar aí uma aula sobre como se comportar, sobre como atrair olhares de maneira positiva e sobre como você expõe o seu corpo às vezes e ao invés de atrair pessoas boas, atrai gente que não vale uma pipoca. Tudo isso você vai aprender nesse livro aqui comigo essa semana. Todos os dias às 11 da manhã eu te espero, tá bom? Por hoje foi isso. Beijo. Você que chegou agora, a aula vai ficar salva. Assiste até o final, porque tá boa, igual ouro, tá? Não é nem aula, gente. É terapia. Não se esqueça, leitura é terapia e uma terapia acessível aí, na prateleira da sua casa. Beijo, até amanhã às 11, eu te espero!